voltamos a apresentar Showtime. Agora na Showtime, Rodney Brocanelli. Rádio Amantes no ar. Bom dia, Rodney. Bom dia, João Alckmin e amigos ouvintes da Showtime. Como é que vai você? Como é que vão as nossas emissoras de rádio, Rodney Brocanelli? Eu vou bem, graças a Deus, e com relação às nossas emissoras de rádio, muita agitação aí, conforme a pauta que a gente vai desenvolver daqui a pouco. Quem é o garotinho que fica na Transamérica, a Transa? O garotinho é o famoso José Carlos Araújo, né, narrador esportivo que hoje está na Transamérica do Rio de Janeiro. Inclusive no começo do ano a gente noticiou aqui a transferência dele para esta emissora. Ele que estava na Rádio Bradesco Esportes se transferiu para a Rádio Transamérica. Tudo isso no Rio de Janeiro, que fique bem claro aí para o ouvinte da Showtime. Só que o que aconteceu? Nas últimas semanas ocorreu um pequeno problema aí com o garotinho. Ele é um narrador muito famoso, muito popular no Rio de Janeiro. Começou na Rádio Globo, depois foi para a Rádio Nacional, voltou para a Rádio Globo, sempre com ótimos índices de audiência e popularidades. Mas o que acontece? Ele foi para a Transamérica e lá estava desenvolvendo o seu trabalho, só que aí ficou uma incerteza no ar sobre a Copa do Mundo, a transmissão da Copa do Mundo, se ele poderia fazer a transmissão para aquela emissora ou não. Por quê? A Transamérica detém os direitos de transmissão dessa competição. Porém, esses direitos não pertencem à Transamérica, eles pertencem ao Éder Luiz, a empresa do Éder Luiz que terceiriza o futebol na emissora. Então, realmente ficou ficou essa dúvida. Parece que até essa semana o Éder Luiz não tinha liberado a transmissão da Copa do Mundo lá na Rádio Transamérica do Rio de Janeiro para o garotinho. E o que aconteceu? Nesse meio tempo, então, o José Carlos Araújo ameaçou deixar a emissora e se transferir para a Rádio Tupi do Rio de Janeiro, que detém aí um ótimo índice de audiência, está inclusive à frente até da Rádio Globo, né? É uma competição ferrenha lá. Só que a Veja chegou, inclusive a revista Veja, chegou até publicar uma nota no seu site com toda essa situação. Porém, na última sexta-feira foi batido o martelo. O garotinho fica na Transamérica, ele vai cumprir o seu contrato de 5 anos. Essas informações, inclusive, foram publicadas num excelente blog lá do Rio de Janeiro chamado Rádio de Verdade. E mais, ele vai poder participar da transmissão da Copa do Mundo. Então um final feliz aí pro garotinho. Ele fica na Transamérica e vai poder realizar aí o seu sonho de poder transmitir mais uma competição de seleções aqui no Brasil, que realmente é o auge aí de todo grande profissional. Rodney, uma pergunta, eu não sei se você tem conhecimento ou não. A Rede Transamérica continua sendo propriedade do ex-dono do Banco Real? O Sr. Aloysio? Sim, continua sendo propriedade do Aloysio, sim. Ele abriu... a gente até falou sobre isso. Foi curioso que ele abriu mão do banco, mas não abriu mão da rádio, né? E aí precisa saber se ele fez um bom negócio ou não, né? Eu não sei. Eu sou de uma época, e o Flávio também, que a Transamérica começou em São Paulo tocando flashbacks. Ela só tocava flashback, tinha grandes vozes na Transamérica e depois foi degringolando. Eu não entendo qual é o caminho da Transamérica hoje, porque eu não a ouço. Mas, particularmente, qual é o caminho da Transamérica hoje, Rodney? Eu posso falar aqui em São Paulo, né? Sim. Aqui em São Paulo, bom, aliás, vamos lá. Ela tem três sinais no satélite, né? A Transamérica Pop, a Transamérica Hits e a Transamérica Light. A Light eu acho que é o único caso de rede de uma emissora só, porque é uma emissora que só tem cobertura lá em Curitiba. Eventualmente entra alguma outra emissora na rede, mas não fica muito tempo e vai embora. Então, mas ela tem esse perfil adulto. Se você quiser sintonizar essa fase adulta aí, se você quiser relembrar essa fase da emissora, é só sintonizar a Rádio Transamérica de Curitiba. Dá até para fazer isso pelo site. Tá. Depois nós temos a Hits, né, que é uma programação mais popular, mais popularesca. A título de comparação, eu definiria ela como uma mistura de Band, FM, Nossa com nativa. Senhora. Então, e com direito a sertanejos, a chezeiros e etc. Deus que me perdoe.
E a portadora, a Hits, né, que é uma emissora mais jovem, né, que toca dance music, R&B, essas coisas. Então, temos aí esses 3 pacotes. Agora, o que acontece aqui com relação à Transamérica de São Paulo? É uma emissora que ela tem a programação de dance music, né, tem alguns programas interessantes, mas grande parte da sua programação é ocupada pelo esporte, com a equipe do Éder Luiz. Tá? A gente até trouxe aqui outro dia o Roberto Carmona, e ele falou bastante aí sobre o seu trabalho na Transamérica. Então, a Transamérica hoje, ela, pelo menos aqui em São Paulo, ela tem essa divisão. Então, parte da programação é da própria emissora e parte é terceirizada com o esporte comandado pelo Éder Luiz. Você coloca aqui, eu não consegui entender, gostaria que você explicasse, o que tem a ver isso? Rádio Capital demite jornalistas, motivo, a migração para o FM. Eu não entendi isso. Mas é absolutamente compreensível. É uma nota publicada pelo nosso amigo Anderson Chene, né? Então ele publicou que pelo menos 2 profissionais da área de jornalismo da Rádio Capital e mais um operador de externa, vou até citar os nomes dos profissionais, o Rafael Esgrilles e mais uma outra pessoa aqui, o Pedro Torres, esses são da área de jornalismo, e o Edson Santana é o operador de externas. Então, esses profissionais infelizmente deixaram a Rádio Capital aí na última semana, e justamente pelo motivo, a emissora está contendo despesas para economizar e investir aí na migração do AM para o FM. Então, realmente, antes você tinha, quando você demitia no rádio, quando se demitia no rádio, melhor dizendo, a grande desculpa era, os anunciantes caíram, aquela coisa toda. Hoje não, hoje você tem agora uma nova situação para justificar dispensa de pessoal. A migração do AM para o FM, que, pelo menos no caso da capital, né, vai implicar em custos, né? Então, como a emissora talvez não tem tanto dinheiro em caixa assim para fazer essa transição, então ela está abrindo mão aí de vários dos seus profissionais, que é uma pena. Rodney, peraí, 3 profissionais vão alterar alguma coisa, o caixa da empresa? Creio que não, né? Mas agora é o que eu comentei até nas redes sociais. Agora virou desculpa, né? Virou desculpa para demissão. Então, tudo é desculpa para demitir. Então agora não tem anúncio, demitiu. Migração do FM para o AM, demitiu. Então agora vira tudo desculpa para mandar embora, né? Já arrumei uma. Eu vou mudar de cigarro, é mais caro, vou demitir o Fufunha. Pois é. Vou demitir o Fufunha porque meu cigarro se tornou mais caro e eu preciso de dinheiro para comprar meu cigarro e adquirir mais rapidamente meu câncer de pulmão ou de garganta. Você disse bem, né? Os 3 profissionais, sei lá, não iam impactar tanto, né? Eu acho que de repente existe uma outra maneira, né, de você fazer essa economia para fazer um investimento tão importante. Qual seria aproximadamente, não sei se você tem valores, o investimento dessa migração para uma Rádio Capital? Eu não tenho aqui os valores em mãos, né? Eu não tenho esse levantamento, mas com certeza não deve ser um valor muito baixo, né? Porque se estão fazendo esses cortes, né, João? Então. Mas o Rodney, querido, bom dia. Flávio Ascar, bom dia. Eu acho que, bom, para você migrar do AM para FM, primeiro, um transmissor, uma antena. Sim. Não é verdade? Um transmissor, quanto custa hoje? Não, é o dinheiro que você tem que pagar para o Estado. Não, tudo bem, então, mas você tem que comprar transmissor. A mesa não precisa, porque é tudo igual. A não ser que a mesa seja mono. Se ela for estéreo, beleza, sem problema nenhum. Algumas emissoras já têm mesa mono, né? Então, sim. Estéreo. Estéreo, então. Muitas emissoras já têm. A nossa é estéreo. Então, até pela transmissão da internet, você percebe quando a mesa é mono ou é estéreo. Sim, verdade, você tem razão. Então, é verdade. Bom, o FM tem que ser estéreo mesmo, né? Agora, essa migração vai ter que pagar quanto para poder migrar? Eu não entendo isso, juro para você, eu não consigo entender. A União quer dinheiro, meu amigo, eles precisam de caixa. Vão cobrar milhões. Isso não é uma benemerência que está sendo feita com as emissoras de rádio. Né? Bom. Se fosse uma benemerência, aí tudo bem, mas você vai precisar pagar, né? Até porque a gente não pode esquecer, né? Tudo é concessão do Estado, né? Então o Estado precisa também
precisa também de dinheiro, né, para patrocinar essa situação, né? Ah, entendi. Todo mundo vai levar um pouquinho. Tá. Olha, é uma coisa que chega a ser assustadora, viu, Rodney? Tudo você paga. Não, e infelizmente agora a gente já sabe que o meio rádio sofre. A gente não vamos aqui pintar um quadro maravilhoso. Não. Sabe que o meio rádio é um dos que mais sofre. A comunicação em geral sofre bastante, né? Nos últimos anos a gente tem muitas notícias aí de demissões, mas sabe, eu acho que a partir agora começar a demitir por causa da migração pro FM me parece um pouco demais, né? Olha, nós estamos falando de rádio, mas falando principalmente de vozes. Eu tenho uma informação absolutamente chocante. Quem está praticamente em depressão é o Dirceu Rabelo, Ô, louco. a voz padrão da Globo. Por quê? Porque ele está encostado e querem forçá-lo a se aposentar porque dizem que a voz dele já está superada porque a Globo precisa de novas vozes. Ah, tá bom. Me engana que eu gosto. Isso me lembra, né, uma situação que é muito comum nas emissoras de rádio, né, que é também demitir, né, profissionais experientes, né. Eu falei do Carmona, né, inclusive naquele dia da entrevista eu elogiei a postura do Éder Luiz por manter um profissional aí com seus mais de 70 anos, já está quase chegando aos 80, né, na sua equipe de forma ativa, indo lá pro gramado e participando do corpo a corpo aí da notícia com outros repórteres, né. Também outra notícia que eu dei aqui foi da demissão de outros profissionais da Rádio Guaíba de Porto Alegre. Sim. Com mais de 50 anos de casa, sim, né? Sim. No caso do Dirceu Rabelo e da Globo, eu acho que poderia se estudar uma saída negociada, até porque a Globo não existe lá nas organizações, né? Não existe só a Globo. Se a Globo quer novas vozes, eu acho que ela poderia abrir uma negociação com o Dirceu Rabelo falando assim, olha, você não... A gente pode te encaixar em uma outra emissora do grupo. Que tal Dirceu Rabelo fazendo as vinhetas da CBN? Ou da Globo News? Ou da Globo News. Boa. Ou da Rádio Globo, talvez. Rádio Globo, eu acho que ele poderia servir muito bem a essas outras emissoras. Agora, eu acho que ficar com esse processo de fritar profissional não me parece muito agradável. Até porque o Dirceu Rabelo, todos esses anos, ele foi fiel à Rede Globo. Eu imagino que ele tenha tido muitos convites para fazer comercial, coisa que a Globo não permite, né? Ela deseja exclusividade. Cid Moreira teve problemas com isso. Davi Roque teve problema com isso. Davi Roque teve problemas com isso. Todo mundo. Então, eu imagino que todos esses profissionais têm que abrir mão de muitas coisas, né? Para poder fazer uma carreira na Globo. Então, acho que uma saída negociada seria isso. Pô, Dirceu Rabelo na CBN. Eu acho que a emissora ia ganhar muito tendo uma voz padrão como a dele. Olha, eu, na minha modesta opinião, Dirceu Rabelo, acho que em qualquer emissora, em qualquer lugar da Globo, ele iria muito bem. Mas tem um outro problema aí. Você identifica a Rede Globo hoje pela voz do Davi Roque, pela voz do Dirceu Rabelo. Sim. Você identifica perfeitamente a Rede Globo. Sim. E já soube que os dois estão sendo assediados pela Record. E o Dirceu está tentado a aceitar. Não sei como é que vai ser, porque é uma questão de contrato também, né, o Rodney? Não, o contrato rompe se ele já está com 71 anos. Não sei. Então o contrato rompe. Pode ser. Rompe o contrato. Precisa ver quais são as condições do contrato, né? Tem isso também. A Globo amarra de uma maneira... É necessário multa, né? A gente também não pode esquecer que nesse mundo da comunicação muitos contratos são leoninos, né? São parecidos até com os contratos que a gente vê aí no mundo do futebol. É, né? O meu com o Flávio Oscar, por exemplo. A multa dele, ele não terá dinheiro suficiente, que eu vi tudo que ele tinha, multipliquei por 10, ele e o Fufunha, e toquei a multa no contrato. Agora vem cá, nova grade vespertina na Globo do Rio? Exatamente, mais um passo aí do processo da Rádio Globo do Rio de Janeiro para ela tentar então fazer frente à Tupi, né? Eu falei aí logo no comecinho, né, com todo aquele noticiário do Garotinho, que a Tupi hoje é a grande líder de audiência do Rio de Janeiro. A Globo vem na segunda colocação e eles estão tentando aí de todas as maneiras aí mexer na grade para que a Globo retome a liderança. Então, a partir dessa semana já nós temos aí um novo programa do meio-dia às 14, chamado Alegria ao Meio-Dia, que vai misturar humor e informação. Tem a apresentação do Tino Júnior, ele vai ter na equipe várias pessoas que trabalham, que estão aí mais ou menos ligados a esse meio do humor, como Maurício Menezes, né, que é um jornalista, não sei se vocês já viram ele dando entrevistas no Jô Soares. Ele é aquele camarada que faz o plantão de notícias, né,
ele pega as gafes do rádio, dos jornais da televisão, e transformou isso até em um stand-up bem interessante. Então o Maurício Menezes é um profissional que tem toda essa bagagem aí. Além disso, eles também vão ter humoristas como Hélio Júnior e Sérgio Ricardo. Então acho que esse tipo de programa a gente ouve muito no FM, né? Programas que misturam humorismo com informação, né? Então a Globo vai adotar aí uma linguagem típica do FM para a sua programação no AM. E das 14 às 17 horas vai ter um programa chamado Davi da Tarde, comandado pelo Davi Rangel. Segundo a informação da Rádio Globo, vai ser uma revista de variedades focada em emoção, humor e prestação de serviços, aquela fórmula que a gente conhece aí do AM, que já está consagrada e amplamente popularizada. Então a Globo aí apresenta suas armas para tentar retomar a liderança no Rio de Janeiro. E nós aqui já decidimos, daqui a uns 15, 20 dias mais ou menos, a nossa programação vai ser ao vivo durante pelo menos 18 ou 19 horas. E o Flávio vai ter o programa que é Flávio na Madrugada, da meia-noite às 4 da manhã. Olha, eu tenho até uma ideia, o Flávio na Madrugada poderia ser uma espécie de programa comentando os posts mais importantes do Facebook. Exatamente. Ruim, tô fora, e cara. Outra coisa. É nesse horário que ele curte e compartilha as postagens. Verdade. Porque o Flávio não dorme, o desgraçado. Outra coisa, uma informação para você, acabou de me chegar do nosso engenheiro de informática, o Marcelo Tibério, e eu gostaria que você explicasse o que é. A Rádio Showtime já está no TuneIn. O TuneIn é uma plataforma que agrega várias emissoras de rádio pelo celular. Então, o que acontece, se você quiser ouvir a Rádio Showtime pelo celular, basta acessar o TuneIn. Você pode procurar lá no mecanismo de busca desse próprio aplicativo, a Showtime, e a partir daí é possível que o internauta escute a programação da emissora no próprio celular, no tablet, no smartphone. Então é um ganho aí para a Showtime. Mas o Caju Coelho, eu creio que agora vai ter essa vantagem. Ele vai poder ouvir a Showtime no seu celular. Não vai precisar levar o notebook dele lá. Exatamente. Do quiosque. Ele vai ter o celularzinho dele acompanhar toda a nossa programação. Tá aqui, Flávio. Celularzinho? Este celularzinho. Ele já tá com o Galaxy S5, faz tempo. Esse é o rádio de verdade. Bem-vindos ao TuneIn. Nós adicionamos sua rádio e todas as novidades do TuneIn que você já ama e já conhece. Showtime Rádio no TuneIn, a partir de ontem já está no TuneIn. Chique. Muito bem, então fica o convite aí, ó. Todos que gostam da programação da Showtime podem sintonizar agora o TuneIn, que estamos lá, e agora a rádio vai ganhar muita portabilidade. E é muito mais fácil também do que você digitar o endereço da rádio para entrar na página, para ouvir, lá é direto. Bem bolado isso, gostei. E essa plataforma, ela agrega aí milhares de rádios. Verdade. Então uma coisa que você tem, uma vantagem que você tem é a diversidade. Então ela é amplamente democrática. A partir dela você consegue acessar rádios web e rádios dial que estão na internet também. Bacana. Eu gostaria que você já colocasse no seu blog, que é um dos mais lidos, que nós, incluindo o Rádio Amantes no Ar, já está no TuneIn a partir de hoje. Opa, exatamente. Eu vejo também aqui no Facebook uma notícia que você deu. Apresentador da Record está internado com problemas de coração. O narrador Maurício Torres, da TV Record, então ele passou mal essa semana e foi internado. Ele está no Hospital Sírio-Libanês. A princípio se pensou que era um infarte, né? É uma doença que está matando e levando muita gente boa. A gente teve essa semana o exemplo do Jair Rodrigues, mas os exames do Maurício Torres diagnosticaram apenas uma arritmia cardíaca. Então todos os nossos pensamentos positivos, orações para o Maurício Torres, para que ele se restabeleça e volte aí a comandar o esporte na TV Record, né? O programa, ele é narrador, mas como a Record não tem muitos eventos esportivos, ele tem a participação aí no Esporte Fantástico, que é um programa que vai ao ar todos os sábados de manhã, concorre aqui com a Showtime, mas agora isso não importa. O que importa é que ele se recupere. Exatamente. E desenvolva aí todo o seu trabalho. Olha, e o Fufunha pede para te informar, ele acha que você talvez não soubesse, Jair Rodrigues morreu, viu?
Fufunha, você é um animal, Fufunha. O Jair Rodrigues é um grande nome que ele, não sei se vocês sabem, mas 24 horas antes dele falecer, aproximadamente 24 horas, né? Ele deu uma entrevista para a Rádio Bandeirantes. Sim, eu vi. Inclusive tem esse áudio no blog, né? E eu vi. Então, ele ia participar, deu um depoimento para uma série que a Bandeirantes está fazendo sobre a Copa do Mundo. Inclusive ele foi o criador do rap no mundo, né? Pra quem não sabe disso. Exatamente. Ele foi um dos primeiros rappers aí com aquela música Deixa que Digam que fala. Essa aí é considerado o primeiro rap gravado no mundo. Exatamente. Então é um precursor aí, com uma carreira aí de grande sucesso. E gosto muito dele. Uma perda irreparável para a MPB. Olha, eu estava lembrando aqui agora, falando de rádio, não se tem mais respeito pelas grandes vozes de rádio. Eu estava conversando com o Jorge Elal, depois eu vou te passar o telefone do Jorge para você marcar uma entrevista com ele. E ele me disse o seguinte: ô João, não tem mais cabimento. Me chamaram para ir até uma rádio, eu fui lá, e um coordenador de 20 e poucos anos olhou para mim e falou: olha, grava uma fita demo aí. Eu falei: o que você fez, Jorge? Ele falou: bom, eu disse o que eu pensava da mãe dele, virei as costas e fui embora, né? Imagina, uma fita demo. Ô meu, é brincadeira, né? Pedir para Antônio Celso, pedir para Jorge Elal, Darcio Arruda, imagina. Antônio Viviani, gravar uma fita demo é brincadeira, o Rodney. Mas assim, tem muita gente que trabalha nesse meio, até no meio publicitário, no meio das rádios, que infelizmente não conhece a carreira das grandes vozes, né? Então, temos, né? Então, as pessoas precisam ficar... Por exemplo, se eu for diretor de uma rádio e eu precisar de uma voz padrão, eu posso contratar o Jorge Elal. Eu sei o que ele pode fazer, eu conheço a carreira dele. Agora tem muita gente que não tem. Mas então, por isso que inventaram o Google. É só procurar para saber quem é ele. Mas tem outro detalhe também. O Flávio estava junto comigo, tinha saído da Bandeirantes e eu estava conversando com o diretor da Bandeirantes local. Como é que é o nome dele? O Cláudio Giordani, e disse para ele o seguinte: olha, aquela música Leva... com o Tim Maia foi feita para a Bandeirantes. Ele falou assim, brincou. Eu falei: não, estou falando sério. Pô, eu não sabia. E é o diretor da Bandeirantes. É uma história saborosa aí, um bastidor interessante aí do rádio, mas que infelizmente as pessoas não conhecem. É uma crítica que eu faço. Os jovens profissionais de rádio e televisão, em sua grande maioria, é claro que existem exceções, mas infelizmente esses jovens profissionais não conhecem a história do rádio, não se interessam, não leem. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, uma pessoa que trabalha em rádio. Ela disse que ela só acompanha os blogs, ela só acompanha o que é falado sobre a sua emissora pelo clipping que ela produz. Então, ou seja, ela não tem essa iniciativa de buscar essa informação, sendo que existe, além do Rádio Amantes, existe aí pelo menos uns 3 ou 4 aí sites que falam sobre rádio. Então, infelizmente, não existe esse interesse. Uma pena isso, sabia? Olha, eu não sei aonde a gente vai parar, porque em outros países você tem respeito pelo profissional. Infelizmente respeito a gente não vê por aqui, né? Aqui por esse país, né? Não vê nenhum. Não, e outra também, lá fora você tem o registro do pessoal gravado desde que inventaram o gravador de rolo. Mas aqui, Flávio, infelizmente arquivos, são poucas as emissoras que têm essa preocupação. Pois né? é. Então você tem a Bandeirantes, que tem um arquivo que fantástico. Cuida bem dele. Jovem Pan também tem um arquivo maravilhoso. Verdade. E divulga certas coisas. Agora, por exemplo, tem rádios aí, por exemplo, outro dia, estava atrás de gravações das transmissões de Fórmula 1 da Rádio Capital. Eu entrei em contato com uma pessoa lá e ela infelizmente me informou que não tem nada mais nesse arquivo. Ou seja, que bonitinho. Imagino que aquele projeto maravilhoso do carrossel, né, das transmissões esportivas, onde você tinha um revezamento de vozes transmitindo vários jogos, infelizmente não existe mais. Ou seja, é uma coisa que a gente vai contar através da experiência oral ou da escrita. Agora, verdade. O registro sonoro, infelizmente, a gente não tem. Então, uma pena isso, sabia? Eu acho uma pena. Eu também acho. Realmente, eu acho. E eu estou aqui já com o tuninho sintonizado na Showtime. Hein? E outra coisa também, deixa eu te contar uma história. A Stereo Vale tinha muitas fitas de rolo, com comerciais, com entrevistas, etc. Os programas que nós fizemos durante os anos 80, foi tudo perdido.
tudo por causa de mofo e mau condicionamento. A gente não tinha espaço na realidade. Entendeu? Infelizmente, tudo foi perdido. Uma pena, uma pena. Algumas coisas a gente conseguiu salvar. Eu, o Eloy, o Paulo, muitas coisas a gente conseguiu guardar. Mas o resto, tchau. E olha que você trabalhar com a digitalização de áudio é bem mais fácil do que você converter fita de vídeo para HD, né? Então, verdade. O grande problema dos arquivos aí das emissoras de televisão é esse, é que não existe, tudo é fita Umatic, Betamax, é de difícil manipulação, né? Verdade. Agora, arquivos de áudio não, porque às vezes é em aqueles cassetes comuns ou em fitas de rolo. Sim. Você não é tão trabalhoso de fazer essa conversão, essa digitalização desses áudios. Bem mais fácil. Concordo com você plenamente. Realmente o vídeo é muito mais difícil, você tem toda a razão. Você imagina uma fita Umatic, só quem guardou as máquinas que consegue funcionar. É verdade. Rodney, um grande abraço para você. Até sábado. Abração, sábado querido. Estaremos juntos novamente com Rádio Amantes no ar. Opa. Acessem o blog, dê o endereço, Rodney. Então eu quero convidar todo mundo para acessar radioamantes.wordpress.com e acompanhar todas as postagens do Rádio Amantes no ar e também as postagens, né, com os áudios e as notícias aí da semana. E daqui a pouco no Facebook a edição de hoje de Rádio Amantes no ar e também no blog Rádio Amantes estará a edição de hoje. Caminhando para um ano, né? Exatamente, caminhando para um ano no final de maio, começo de... A gente tem 2 datas, depois a gente pode escolher uma para comemorar. Exatamente. Você escolhe, a data que você quiser será sempre comemorada e parabéns para você. Muito obrigado, eu que agradeço pelo espaço aí. Um abraço, até sábado.